Agora vamos para a questão de exopolítica, sobre os extraterrestres e a revelação. Aqui de Sun, são dos maiores portais de notícias, tá, meus amigos? Dos mais responsáveis do mundo. Inclusive, esse portal também fala da esfera de Buga. O Vaticano deveria finalmente revelar a verdade sobre as supostas ligações entre os OVNIs e a igreja. Pediu um importante lobista de OVNIs. E quem é este grande lobista, ativista? É o Steve Bassett. Ele mesmo. Inclusive, está com a fotinho dele aqui na tela para vocês. É grande Steve Bassett. Fantástico. Diretor executivo do Paradigma Research Group. Ou seja, grupo de pesquisa Paradigma. Disse que a verdade está chegando. Uau! Lembrei agora do Arquivo X, né? Ele quase parecido, né? Diz que a verdade está lá fora, mas aqui a verdade está chegando. Mas pode não ser o próximo Papa a divulgar os arquivos bombásticos. Preste atenção. O Papa Pio XII teria dissimulado o acordo sobre OVNIs que caiu na década de 1930. Inclusive, isso foi denunciado pelo David Grush, isso no Congresso americano, sob juramento. Vou enfatizar, sob juramento. É bem interessante. E quem ajudou? O Marconi, que traiu o Tesla. Marconi era um grande traidor que colaborou com os fascistas, globalistas. Interessante. Confirmado, Marconi trabalhou com o Comitê RS-33. Fato indiscutível. A revista italiana Oggi publicou uma entrevista com Elettra Marconi, de 94 anos. Olha, parente do Marconi. E filha do famoso cientista, filha dele, lógico que é parente, filha dele, do famoso cientista italiano, seu neto, Guglielmo, onde confirmado que o ditador, o Benedito, você conhece ele, né, o Mussolini, nomeou Marconi chefe do gabinete RS-33. Trabalhava para os bigodistas. Para o estudo de OVNIs, RS, siga para HIT, especialista italiano em investigações especiais em espanhol. O incidente tornou-se atual quando o denunciante de OVNIs, o David Grush, grande ele, né, que é um ícone, afirmou que um dos OVNIs de que os Estados Unidos tinham tecnologia reversa veio precisamente do norte da Itália em 1933 e que o Papa Pio XII teria ajudado neste acobertamento. Inclusive no envio desse OVNI posteriormente para os Estados Unidos. Aí foi transferido para os Estados Unidos, junto com a Operação Paperclip. Aliás, os alemães já se mudaram para lá e já levaram também os equipamentos e os OVNIs para dar continuidade nas pesquisas e no desenvolvimento, na conclusão da tecnologia reversa. Desde então, pouco progresso foi feito para verificar as informações relacionadas ao incidente. Por isso, é relevante a pergunta que o jornal Alexandro Pena fez aos familiares de Marconi. Olha a pergunta aqui. É verdade que Mussolini o encarregou de uma missão para investigar OVNIs? Aqui, a filha do Marconi, sim, o Gabinete de Investigação Especial 33. O responsável é Eric Fermi. Meu avô estava absolutamente convencido de que existiam extraterrestres. Claro, ficava com Tesla, né? O próprio Tesla era um ET extraterrestre. Segundo vários livros diferentes, pessoas próximas ao Tesla. Inclusive tem um arquivo do FBI que confirma a veracidade desse fato. Tem um memorando, um relatório do FBI confirmando que o Tesla era de outro planeta. Pois bem, datado 13 de junho ameaçado, prisão imediata, as penalidades máximas para qualquer jornalista que reporte sobre uma aeronave de natureza de origem desconhecida. Aí já começou a perseguição. Aliás, essa perseguição e acobertamento foi transferido para o mundo inteiro, tornou regra mundial. Em outubro de 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou ser falsa a reclamação do Marconi, que afirmava nunca ter lido ou patentes de Nikola Tesla. Ele mesmo se apoderou das patentes do seu amigo. Ainda bem que a Suprema Corte interviu. Em 1954, com mediação do Vaticano, foi transferido para a Agência de Escritórios de Serviços Estratégicos, a antiga OSS, que é a atual CIA, a antiga agência de inteligência, para os Estados Unidos, e os documentos estão todos aqui. Pois bem. A conexão celestial do Vaticano. Do Vaticano. A conexão entre o Vaticano e a potencial vida extraterrestre não é um conceito novo.
Os registros históricos sugerem que a Igreja Católica esteve interligada com descobertas e teorias astronômicas durante séculos. Por exemplo, Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, pioneiros da astronomia, enfrentaram a ira da Igreja pelas suas ideias revolucionárias sobre o cosmos. Ideias que incluíam a existência de extraterrestres. E eles sugeriram isso na Idade Média. Bruno notadamente foi executado. Lógico, foi para a fogueira. Foi para a fogueira. Porque não existe QT. Foi executado por suas crenças, que a Igreja considerava heréticas. É interessante. Ele insiste que informações extraordinárias ficam trancadas na Biblioteca do Vaticano. Claro. Coletadas de milhões de confissões relatadas de avistamentos estranhos ou encontros próximos. Vejam, meus amigos, a Igreja Católica tem contato e denúncias de vários contatados dos últimos 800 anos e registros de aparições ufológicas. Quer dizer, ninguém tem isso. O único que detém isso é o Vaticano na sua biblioteca gigantesca, que é subterrânea, inclusive, fica debaixo do Vaticano. Dá 80 quilômetros de arquivos. Se colocar assim um atrás do outro, vai dar mais de 80 quilômetros de arquivos e registros. Isso aconteceu depois que o denunciante do Pentágono, o David Grush, afirmou que a Itália havia descoberto um OVNI durante o reinado de Mussolini em 1933. Quem estava por trás disso, Papa Pio XII, que tinha conexão não só com o fascismo italiano, assim também com o bigodismo alemão. Pois bem. Ele disse ao The Sun, entrevista aqui, pro The Sun, presta atenção. Abre aspas. A Igreja Católica vai abrir as portas da biblioteca para que possamos começar a ver as coisas legais? Não, eles não vão fazer isso. Presta atenção. Essa é uma questão política, óbvio, a ser resolvida por meio de ação política. Abre aspas. Não creio que o próximo Papa será escolhido pelo fato de ser um defensor dos ETs. Mesmo porque isso seria o quê? O colapso e o fim da religião católica. Até pelos seus interesses. Uma instituição religiosa não vai tomar essa iniciativa. Tem que ser o chefe de Estado. Quem será esse chefe de Estado? Daqui a pouco ele vai falar para vocês. Eu acho que vocês já sabem. Estamos muito perto disso acontecer. Quando uma pessoa como este homem, que tem ligações no Congresso com várias pessoas importantes, Marcos Rubio, fala que isso está prestes a acontecer, e não é só ele, não. Vários lobistas da causa dos OVNIs estão afirmando categoricamente que já está tendo uma movimentação, lembrando que na próxima semana haverá conferência no Congresso, novas audiências no Congresso, com novos denunciantes. Parece que a coisa está esquentando de verdade. Ele afirma que a Igreja reuniu discretamente informações relacionadas a OVNIs ao longo dos séculos. O maior registro que existe no mundo. Bessatice, presta atenção. Milhões de católicos nos últimos 800 anos contaram aos padres, e até mesmo em confissões, todos os encontros incomuns que tiveram. Para onde você acha que essas informações irão? Vai direto para o Vaticano. Claro, obviamente. Mas o motivo pelo qual o Vaticano não revela nada, porque os riscos são muito altos. Messetti disse, é uma questão de segurança nacional. Não é função do Papa dizer. Posso confirmar hoje que se trata de seres não humanos de tecnologia avançada. Essa não é uma função baseada em religião. Fecha aspas. Tanto é verdade, meus amigos. Tem esse livro aqui, que é um livro alemão espetacular, que apresenta vários documentos e evidências que a Igreja Católica, durante a Idade Média, escondeu a existência dos criptoseres, dos seres da intraterra. Telos, Poside, os Arianos, também os Osirianos, entre outras raças diferentes que residem no interior do nosso planeta. Com vários documentos. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Existe um livro escrito em alemão que é titulado Geheimnisturm, ou Mundo Subterrâneo Secreto. Está aqui. Então, aqui mostra que a Igreja Católica sabia das entradas para o mundo intraterreno e selou todas, fechou tudo.
E quem falasse desses seres da intraterra seria o quê? Iria para a fogueira. E tudo exposto. Em vez disso, bem certo acredita que o presidente loirão está melhor posicionado para fazer um movimento que abalaria o mundo. Quem seria essa pessoa? Loirão. Donald Trump. E é por isso que tem que começar com o único chefe de Estado. Que acredito que será Donald Trump, disse ele. Maravilhoso. Não é só a opinião do B7, não. Também a opinião do Nick Pop. É a mesma opinião também do Ross Contart, do Daniel Sherhan. E, obviamente, é claro que não falou isso abertamente, do próprio. Aliás, ele está articulando junto com o gabinete do Loirão, o próprio doutor Steve Greer. Abre aspas. Ele pode ser o presidente que acabará com esse embargo da verdade. E será um dos maiores legados políticos de todos os tempos para qualquer um. Verdade. E se você não gosta disso, é interessante, eu não me importo. Essa questão é maior do que suas aversões políticas. Fecha aspas. Em outras palavras, eu não estou nem aí se você gosta ou não gosta do Loirão. Ele é o cara que vai fazer acontecer. E é isso que interessa para mim. Fantástico aqui essa entrevista, esse depoimento do Steph Bassett. Realmente extraordinário. E se você duvida, presta atenção nisso aqui. Isso aqui foi falado na televisão, tá? Na televisão. Nation News. Eu assisti isso aqui, meus amigos. Aliás, foi um recorte. Presta atenção. Americana. Ross Contart, jornalista, um dos maiores jornalistas, muito conhecido dos Estados Unidos, está confiante de que nova administração trará a verdade. Repetindo, Ross Contart está confiante de que a nova administração trará a verdade sobre os OVNIs, principalmente com as novas audiências que ocorrerão na próxima semana, contando com a participação do David Crash. Ele afirma que um setor do Pentágono recuperou e esconde materiais de artefatos não humanos, em outras palavras, extraterrestres. A expectativa é que Marco Rubio, olha só, o Marco Rubio, braço direito de Donald Trump, possa endossar esta informação, que poderão abrir a caixa de Pandora. Maravilhoso. Melhor impossível. Continuando aqui com o B7. Aponta a desclassificação dos arquivos. Olha isso aqui. Isso aqui é a cereja do bolo. Presta atenção. Vai valer o seu tempo. Aliás, essa live está recheada de informações incríveis. B7 aponta a desclassificação dos arquivos JFK por Loirão como prova de que os documentos sobre OVNIs podem ser os próximos. Aliás, estão relacionados. Eu já falei isso inúmeras vezes para vocês. Inúmeras vezes. E quem cantou isso pela primeira vez foi quem? Quem? Nada mais, nada menos que Dr. Courtney Brown, do Instituto Foresight de Visão Remota. Ele falou, vai começar com o JFK, o escândalo 911, que também já está sendo programado audiências no Congresso, e vai culminar o quê? Na revelação dos extraterrestres. E parece que está acontecendo mesmo, esse cronograma está sendo seguido. Está acontecendo, e é totalmente observável. Não é mais uma especulação. Eles criaram uma força-tarefa, sim, da Ana Paulina Luna, e também outra força-tarefa, que é presidida pela Tulsi Gabbard. Disse ele. A força-tarefa diz que iria atrás de segredos, e foi o que fez. Impressionante. Ele está sugerindo aqui, meus amigos, que a força-tarefa, não sei qual delas, é provavelmente da Tulsi Gabbard. Eu acho muito difícil a Ana Paulina Luna ter essa bala de prata. O que ele está sugerindo aqui, é claro que essas pessoas têm informações privilegiadas, mas ele pode dar uma pista. Mas às vezes ele não pode falar abertamente. Que a Tulsi Gabbard, lembrando que a Tulsi Gabbard é próxima, aliás, amiga dela, do Dr. Steve Greer e o próprio Robert Kennedy Jr. teria uma bala de prata para que realmente a divulgação dos extraterrestres possa acontecer rapidamente. E ela já fez, ou seja, ela já tem essa bala de prata, essa carta na manga. Abre aspas, começou a receber os documentos do JFK, o que significa que seu comprometimento em obter outras coisas como o ato está bem estabelecido. Fecha aspas.
No ano passado, o denunciante Crash disse que uma audiência no Congresso que os Estados Unidos possuem peças de naves totalmente intactas e de origem não humana. Fecha aspas. E não para por aí. O ex-oficial de inteligência da Força Aérea afirma à Nation News que a Itália havia descoberto um desses OVNIs na década de 1930 e quem teria facilitado isso seria o próprio Papa Pio XII. Ele alegou que então o Papa Pio XII havia repassado a informação para o presidente dos Estados Unidos, na ocasião, o Franklin Roosevelt, que acabou ficando com a embarcação. Besset diz que seria necessária uma investigação sobre as alegações, mas isso provaria que o governo dos Estados Unidos sabia sobre a vida extraterrestre muito tempo antes do caso Roswell, 1947, disse ele. Besset diz que anos de trabalho político, depoimentos de denunciantes e crescente interesse público criaram uma tempestade perfeita para a divulgação. Segundo ele, vai acontecer muito em breve. Não só ele, não é a opinião isolada dele, de vários pesquisadores e lobistas diferentes. Então isso tem um peso muito grande. Um reconhecimento formal de que os alienígenas são reais. Abre aspas. Nunca vi um presidente mais propenso, mais preparado, com coragem e determinação a agir de forma mais independente do que o presidente loirão, disse Besset. É isso mesmo. Após a divulgação, Besset diz que o papel do Vaticano será apoiar, dar suporte, não liderar a divulgação. Então, o Papa Leão XIV ele foi colocado no poder para dar esse apoio, principalmente porque a comunidade religiosa vai ficar sem chão após a divulgação. Mas isso é uma prerrogativa política acima de tudo. E quem vai tomar para si essa responsabilidade, essa prerrogativa? Donald Trump. Maravilhoso. O mundo na mudança de paradigma. Sensacional. Gostei dessa frase. Um mundo na mudança de paradigma. Abre aspas. A Igreja Católica pode intervir e dizer: o universo de Deus é muito maior do que pensávamos. Não é maravilhoso? Um discurso assim nesse sentido, disse ele. É claro, se você estiver incomodado com qualquer uma dessas coisas, sinta-se à vontade para falar com seu padre sobre isso. Fecha aspas. Termina aqui a entrevista com Steve Besset. Sensacional. Aqui, meus amigos, agora vamos ver a opinião do Mark Christopher Lee, nomiliale.com. Papa Leão é instado a preparar o mundo para o primeiro contato iminente com ETs? Uma boa pergunta. À medida que as descobertas científicas se aproximam mais do que nunca a humanidade da confirmação da existência de vida extraterrestre inteligente, o premiado cineasta, músico e ufólogo Mark Christopher Lee faz um apelo urgente ao recém-eleito Papa Leão: prepare a Igreja Católica e seus seguidores globais para o primeiro contato. Um apelo bastante contundente. Lee está pedindo ao Papa Leão que reconheça o envolvimento histórico da Igreja na busca por inteligência extraterrestre, incluindo o papel desempenhado pelo Observatório do Vaticano, uma das mais antigas instituições de pesquisa astronômicas do mundo. Lee também pede a desclassificação completa e a divulgação de qualquer documento relacionado a OVNIs, fenômenos aéreos não identificados, UAPs, contatos extraterrestres mantidos nos arquivos secretos do Vaticano. E tem aos milhares de contatos diferentes nos últimos 800 anos. Ele afirma que entre esses registros pode estar o verdadeiro terceiro segredo de Fátima. Uau! Ele pôs o dedo na ferida. Que a Igreja Católica deliberadamente esconde. Porque revelar o terceiro segredo de Fátima seria simplesmente abrir a caixa de Pandora e revelar a existência dos extraterrestres, porque é exatamente isso que se trata, o terceiro segredo de Fátima, entre aspas. Uma revelação controversa, há muito suspeita, supostamente recebida pela Virgem Maria em 1917, parcialmente suprimida pela Igreja. E por que foi suprimida? Porque fala de extraterrestres e do primeiro contato. Ali foi um convite, uma preparação para o desembarque dos extraterrestres. Então a humanidade, a partir de 1917, deveria estar preparada para este contato. Este é o verdadeiro teor das mensagens de Fátima.
1917. Prestem atenção. Abre aspas. Há décadas, rumores e depoimentos internos sugerem que o verdadeiro terceiro segredo de Fátima não se trata de guerra ou apostasia. Não tem nada a ver com Rússia, nada dessas coisas. Apostasia. Não, nada disso. Mas da chegada de inteligências não humanas, extraterrestres, e de seu papel no futuro da humanidade. Fecha aspas. E isso, meus amigos, linka perfeitamente com a mensagem da esfera de Buga, como vocês irão perceber a seguir. Diz Lee, se isso for verdade, e eu acredito que seja, o mundo tem direito de saber, e vai saber, de uma forma ou de outra. Os senhores podem tentar ocultar isso, acobertar isso, mas os nossos amigos têm outros meios, sem falar da aliança da Terra. E depois que a divulgação acontecer, o verdadeiro segredo de Fátima será revelado, será como se fosse uma espécie de cereja do bolo. Assim, um marco final. É o desfecho final que vai coroar a revelação. Maravilhoso. Espetacular.